Bem-vindos. Vamos trazer uma atualização aí da nossa análise da Vale. Tivemos um movimento bem interessante na semana passada, tá? Então vamos ver o que a gente pode esperar para essa semana, se a gente realmente agora vai ter força suficiente para reverter aí a ação e iniciar finalmente aí um ciclo de alta, tá? Inclusive aí quem assistiu a nossa análise da semana passada teve aí uma ótima oportunidade para pegar aí um preço baratíssimo para fazer uma compra aí nas ações da Vale. Tá? Vamos ver o que a gente consegue esperar e projetar para a semana que vai começar na segunda-feira. Tá? Primeiro, como sempre aqui, audiência rotativa, vamos dar uma passada rápida nos fundamentos. Valor atual 67,49, valorização nos últimos 12 meses 5,21, dividendos 6,18 nos últimos 12 meses, tá? Baixando aqui preço sobre valor patrimonial 1,59, preço sobre o lucro 5,21, tá? Aqui na parte dos lucros a gente viu que tem realmente uma queda no ano de 2023, muito aí por causa do próprio preço do minério, tá? Então o preço da Vale vai depender muito se o minério vai dar uma recuperada pelo menos parcial, beleza? Então temos que aguardar aí, mas a gente tem um bom sinal de possível reversão, tá? Aqui na parte da dívida, a gente tem uma dívida líquida de 42 bilhões por um patrimônio de 186, tá? Então tá tudo dentro do padrão, ó, com certeza aí, como eu sempre digo, Vale deve ser top 3 aí das melhores ações da bolsa, dispensa apresentação, tá? Seguindo aqui no nosso gráfico semanal, tá? A gente consegue ver justamente esse gráfico aqui com esse triângulo sendo formado, tá? Então a gente teve um fundo aqui, praticamente no mesmo nível aqui, e aqui também a gente teve o teste nesses fundos. E aqui, justamente, estopos nos mesmos níveis, tá? Então aqui a gente está formando uma estrutura bem definida, tá? Aqui no semanal a gente tem essa grande zona de congestão aqui entre 62 com, vamos botar redondo aqui, 62 até 70, tá? Onde a gente está preso, aqui essa região, fazendo uma acumulação que para o lado aí que estourar, tá? Vai ser uma movimentação aí bem forte para a ação, tá? Por enquanto eu sigo com a minha tendência primária de alta pelas regiões que ele testou no gráfico que a gente vai ver agora, que nos facilita aí justamente para a gente projetar alguns alvos, para quem acompanha as análises aí do canal já sabe bem, tá? Que a gente tem alvos bem grandes para ação, principalmente por causa dessa formação aqui de fundo, e quanto mais tempo ela acumular, mais tempo a gente vai ter uma explosão, né? Mais forte vai ser a explosão do preço, tá? Então aqui no semanal ele já tinha dado bons sinais aqui com esse candle, deixando esse martelo que depois chegou a testar até o fundo aqui, tá? Na época a gente viu que realmente o ideal seria aguardar, porque poderia ser uma armadilha e foi o que aconteceu. Tivemos uma rejeição no movimento de baixa, seguido pelo teste desse fundo aqui, tá? Então foi fundo, falso rompimento, teste do falso rompimento e agora a gente pode estar iniciando aí um ciclo corretivo, pelo menos nas ações da Vale, tá? Então, com certeza a gente tem que ficar atento ao que vai acontecer na semana que vem. Passando aqui para o diário, a gente tem esse cenário bem mais definido, fica até mais claro da gente ver. Vamos ajustar aqui o nosso indicador, tá? Aqui a gente consegue pegar claramente essa zona de acumulação. A gente fez aqui, ó, aqui tá o fundo, ó. Aqui testou, acumulou. Então aqui ele deu uma chance de entrada, porrada para cima, tá? Rompeu esse topo. Aí ele fez movimento corretivo dessa queda, segundo movimento de baixa, tá? Então ele fez um ABC bem claro aqui, bem definido, tá? Então aqui foi uma correção, praticamente uma pintura para quem gosta de operar nesses padrões e principalmente usando volume, tá? Porque justamente quando ele terminou esse movimento, ele deixou um gap com alto volume baixo, embora não seja nenhum pico ultra elevado, tá?
Então, justamente, a gente tinha o valor de 63 ou 64, se não me falha a memória, como uma possível entrada, tá? Embora toda essa região já fosse um fundo relevante, tá? Então, pela minha estratégia, para mim, já valeria uma entrada nessa região para justamente iniciar um movimento pelo menos corretivo. A gente pode ver que a gente já teve aí 6% nesse movimento, tá? Então, quem estava atento aí às análises do canal teve a oportunidade aí de aproveitar esse estudo para tomada de decisão e já teria dado uma operação muito boa, tá? Quem não é inscrito já se inscreve para não perder a próxima a análise aí da Vale, tá? Todo domingo, 1 da tarde, análise da Vale aqui no canal. Temos também área membros, clique aí, seja membro, com várias outras ações que eu trago exclusiva para os membros, focado em dividendos, crescimento, tá? Então tem bastante conteúdo, dicas de operação, então tem bastante coisa que já entrou e vai continuar entrando aí na área de membros, tá? Então clique aí e seja um membro do canal, tá? Continuando aqui, vamos projetar então os nossos alvos. Vamos começar aqui com um alvo de queda, que por enquanto para mim é o mais descartado. Por enquanto a gente não tem esse cenário bem claro, tá? Por causa de toda essa estrutura aqui, a gente teria que perder os R$ 60 para poder pensar em imaginar um movimento de baixa, tá? Vamos passar aqui para o semanal, tá? Porque se a gente perder essa região aqui do 61, a gente vai mirar lá embaixo nos 45, tá? Então, por enquanto, esse cenário não é meu cenário base, mas a gente sempre tem que manter aí no radar todas as possibilidades, tá? Agora, pensando em movimento de alta, a gente tem aí uma possível formação de pivô sendo confirmada, tá? Então, a gente tem como um primeiro alvo justamente voltar a testar a região aqui dos R$ 70. Depois a gente poderia romper isso aqui para fechar o gap no 73 e aí sim a gente libera o preço para continuar subindo e aí testar o nosso alvo final, que seria justamente aqui na formação do triângulo, nessa região dos R$ 93, e aí sim a gente definiria o nosso rumo do mercado, onde a gente poderia daqui voltar a cair 27, 28% e continuar preso nesse triângulo, ou então a gente romperia e a gente teria alvos a ser feitos depois, tá? Então sigo aí otimista nas ações da Vale, a gente tem tudo aí para voltar a testar os R$ 70 e vamos ficar de olho aí justamente no comportamento do preço nessa região. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise então. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação aí vocês já sabem, deixa escrito aí nos comentários, assim que possível eu envio para o canal, beleza? Valeu!